A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 91º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, estamos iniciando a leitura no livro 1 de Samuel. Autor anônimo. Tema: Reino Teocrático. Data: fins do século X a.C. Considerações preliminares. 1 e 2 de Samuel formam um só livro do Antigo Testamento hebraico. Levam o nome do profeta Samuel, tido em alta estima como um proeminente líder espiritual de Israel, aquele a quem Deus usou para pôr em ordem a monarquia teocrática. 1 de Samuel abrange quase um século da história de Israel, do nascimento de Samuel à morte de Saul, e forma o principal elo histórico entre o período dos juízes e o primeiro rei de Israel, enquanto o livro ocupa-se exclusivamente do rei Davi. 1 de Samuel ocupa-se de 3 transições importantes na liderança nacional: de Eli para Samuel, de Samuel para Saul e de Saul para Davi. O caso da autoria admite 1 e 2 de Samuel como uma só unidade literária, tendo em vista que parte do livro é a totalidade do segundo, foram escritas depois da morte de Samuel. Este teria apenas contribuído com parte da redação. O trabalho final é obra de um historiador inspirado que empregou arquivos literários da época, inclusive as crônicas de Samuel. Provavelmente pouco depois de 930 a.C., posto que 1 Samuel pressupõe a divisão do reino e 2 de Samuel termina com os últimos dias de Davi. O propósito. 1 de Samuel descreve o momento decisivo da história de Israel, em que as rédeas do governo passaram do juiz para o rei. O livro relata a tensão entre as expectativas do povo quanto a um rei, um soberano absoluto, como tem todas as nações, e os padrões teocráticos de Deus, pelos quais ele era o rei do seu povo. O livro mostra claramente que a desobediência de Saul a Deus e a sua violação dos princípios teocráticos do seu cargo levaram Deus a rejeitá-lo e a substituí-lo como rei. Visão panorâmica. O conteúdo 1 de Samuel concentra-se em 3 grandes líderes nacionais: Samuel, Saul e Davi. Primeiro, Samuel foi o último dos juízes e o primeiro a exercer o ofício profético, embora não fosse o primeiro profeta. Como homem de grande espiritualidade e dotado do dom profético, Samuel sabiamente conduziu Israel a um avivamento no culto a Deus. Lançou o alicerce que situou os profetas na sua devida posição em Israel e claramente estabeleceu a monarquia israelita como reino teocrático. A importância de Samuel como líder espiritual do povo de Deus num período de grandes mudanças na história de Israel ultrapassa a de todos os demais, exceto Moisés no seu papel no Êxodo. Segundo, Saul tornou-se o primeiro rei de Israel pelo fato de o povo querer um rei humano, como tem todas as nações. Não demorou muito para ele revelar que não tinha aptidão espiritual para exercer aquele cargo teocrático. Daí, Deus, posteriormente, rejeitá-lo. Terceiro, Davi, o segundo homem escolhido por Deus como seu representante como rei, foi ungido por Samuel. Davi não quis ocupar o trono pela força ou pela subversão e deixou o caso nas mãos de Deus. Os capítulos 19 a 30 descrevem posteriormente as fugas de Davi por causa de Saul, enciumado e atormentado, e a paciência de Davi,
que esperou até Deus agir no seu devido tempo. O livro termina com o relato da morte trágica de Saul. Características especiais. 6 características principais assinalam o livro 1 de Samuel. Primeiro, expõe claramente os padrões santos de Deus para a monarquia de Israel. Os reis de Israel deviam ser submissos a Deus como o verdadeiro rei de Israel e obedientes à sua lei. Deviam atentar para a mensagem e a correção divina através dos profetas. Segundo, expõe os primórdios do grandioso ministério profético em Israel, como sendo a dimensão espiritual do sacerdócio. O livro contém as primeiras referências do Antigo Testamento a uma congregação de profetas. Terceiro, ressalta a importância e o poder da oração, da palavra de Deus e da profecia pelo Espírito do Senhor. Quarto, contém farta informação biográfica descrita da vida de 3 destacados líderes de Israel: Samuel, Saul e Davi. Quinto, contém muitas das célebres histórias bíblicas, tais como Deus falando com o menino Samuel, Davi e Golias, Davi e Jonatã, Saul enciumado e amedrontado por causa de Deus, e Saul e a pitonisa de Endor. Sexto e último, neste livro temos a origem literária de algumas palavras citadas com frequência. Icabod, que significa nenhuma glória, pois foi-se a glória. Ebenezer, que significa pedra de ajuda, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Além disso, este livro é o primeiro do Antigo Testamento que emprega a frase Senhor dos Exércitos. E por fim, o livro 1 de Samuel e o seu cumprimento no Novo Testamento. 1 de Samuel encerra 2 prefigurações proféticas do ministério de Jesus como profeta, sacerdote e rei. Primeiro, Samuel, nos seus dias, o principal representante profético e sacerdotal de Deus em Israel, prefigurava o ministério de Jesus como supremo expoente profético e sacerdotal de Deus para Israel. Segundo, Davi, nascido em Belém, um pastor e rei, ungido por Deus, que levou a cabo os propósitos de Deus para a sua própria geração. Veio a ser a prefiguração e precursor principal do reino messiânico de Israel. O Novo Testamento refere-se a Jesus Cristo como o filho de Davi, a descendência de Davi segundo a carne, e a raiz e a geração de Davi. Que a palavra de Deus toque o seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Não deixe de ler a Bíblia. Ela é o nosso alimento diário. Ali nós ouvimos a voz de Deus. Amém e graças a Deus.